Olá, seja muito bem-vindo, 30 de janeiro, bom dia para você que nos acompanha, 9h02 da manhã, e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a consultora de carreiras Thaís Marpa para conversarmos sobre a recolocação no mercado de trabalho nesse início de ano. Thaís, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Thaís, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de trabalho aqui, principalmente no Vale do Paraíba, né? Que você falasse um pouquinho sobre como é que está a situação por aqui, como que você tem enxergado também. Sim, então, a gente vive num mercado daqui no Vale do Paraíba muito rico, cheio de oportunidades. E assim, esse momento em si, o momento do início do ano, né, é um bom momento para contratação na indústria. Então, para quem deseja se recolocar ou fazer uma mudança de emprego na área da indústria, o momento é agora. Porque várias empresas, o orçamento, ele vira ao virar o ano, né? Uhum. Então, muitas empresas que estavam para contratar, mas não tinham orçamento o ano passado, virou, né, esse ano contábil. E o momento de contratação é agora, né? Agora não é uma época, existe, mas não é uma época de muita ascensão no comércio, por exemplo, né? O comércio teve a alta no final do ano, né? Agora é um momento mais tranquilo. Mas, e principalmente na nossa região, que tem muitas indústrias, então o momento é agora, né? De criar estratégias para ser contratado nessas indústrias da região. E como é que uma pessoa pode se preparar, né, para essas indústrias aqui no caso? Né? Como você falou, o comércio, esse boom de contratações que tem no final de ano para poder suprir essa demanda já está passando. E aí, como é que a pessoa se prepara para entrar na indústria, para começar nessa área também? Boa pergunta. Indústria, o profissional precisa se atentar ao LinkedIn. Né? A maneira de contratação ela vem mudado, né? A busca ativa por candidatos é a onda do momento. O que é isso? São os recrutadores procurando o profissional para trabalhar na empresa. Então, eles fazem a busca ativa de candidatos pelo LinkedIn, né? Seleciona lá a questão a tão famosa, quem acompanha meu trabalho ouve bastante falar sobre isso, as questões das palavras-chave. Então, por exemplo, se você é um profissional da área de finanças, quais são as palavras-chave da sua área, de marketing, né, de jornalismo? Quais são as palavras que sempre são faladas, as principais atividades? E essas palavras precisam estar incluídas no seu LinkedIn, né? Porque, assim, lógico, você pode entrar no site da empresa ou entrar nesses sites de vagas e se candidatar. Isso é uma busca ativa por parte do candidato. Só que é muito mais assertivo você ter um perfil aderente, você cumprir as regras, né, de relacionamento que o LinkedIn impõe para você ser encontrado. Porque é como uma busca no Google. O recrutador ou o líder, né, o gestor da vaga, vai lá e procura. Por exemplo, profissional de contabilidade com experiência em balanço, um exemplo. E aí vai aparecer as contas, né, os profissionais que têm mais engajamento na rede. Então, assim, para quem procura, principalmente em indústria, precisa se atentar e ter um LinkedIn não só bonito, mas estratégico também. E para você que está nessa área, né, como consultor, assim, o que você enxerga de principal dificuldade para quem está usando o LinkedIn, está começando agora? Assim, o que você daria de dica, né, de sugestão para o pessoal deixar um perfil atraente, atrativo ali no LinkedIn? Sim. Então, o comportamento do ser humano em si, né? A gente está acostumado com redes sociais que geram entretenimento. O objetivo do LinkedIn é outro. O LinkedIn não deixa de ser uma rede social, mas é uma rede social profissional. Então, lá é estratégico se você contribuir com a rede através da sua área de atuação.
Então, por exemplo, Eduardo, você, no caso, né, profissional da área aí de jornalismo, como você iria contribuir para a rede? Falando sobre a sua área, falando sobre o dia a dia, falando sobre as coisas que você estuda. E isso vai te trazer um posicionamento. E hoje o mercado de trabalho, ele dá muita atenção para profissionais que são reconhecidos, especialistas no que falam. Né? Então, eu sempre falo com alunos de consultoria de carreira. Escolhe uma ou duas palavras para você ser reconhecido por isso. Por exemplo, eu foco bastante, né, no meu caso, Thaís, carreira, recolocação. Porque quando as pessoas lembrarem de mim, associar essas duas palavras que é o meu personal brand, que é a minha marca profissional. Então, o que eu vejo? Os profissionais entram lá na rede e quer abraçar o mundo, quer falar sobre tudo, ou não falam, né? Porque a maioria dos casos não se posiciona, tem medo. Não precisa ter medo. Escolhe as palavras-chave da sua área. E aí você pode abordar vários e vários assuntos, sempre reforçando a sua marca profissional. E essa questão de ser ativo na rede, assim, existe uma periodicidade que é sugerida para poder estar ativo postando as coisas ali na rede? Porque, como você falou, tem muita gente que não posta nada no LinkedIn. Sim. Fica só lá, deixa o perfil lá como se fosse um currículo e deixa por lá. Mas tem alguma periodicidade indicada, assim, para você postar sobre assuntos daquilo que você trabalha e tudo mais? Existe. As estratégias do LinkedIn é diferente das outras redes sociais, né? Como o Instagram, Facebook. O que o LinkedIn pede? Relacionamento. Então, para você não precisa necessariamente fazer publicações todos os dias, mas você precisa interagir com as pessoas e gerar esse relacionamento todos os dias, né? O LinkedIn ele é uma rede social que ele não tem travas. Então, ele atinge até a terceira conexão. Então, até a conexão da conexão, você vai ter a visibilidade. Por isso que é muito rico, né? O que eu indico é que você pega a rede social. Qual que é a rede social que você mais mexe? Eu uso mais Instagram, né? Instagram? Deixa o LinkedIn lá do ladinho do Instagram, para toda vez que você for, porque os dedinhos vai automático, né? Você levanta a tela, você tá em outro lugar, já vai direto. Deixa o ícone do ladinho e aí toda vez que você for entrar no Instagram, você, né, primeira obrigação. E depois gera hábito, porque eu acho assim, tudo que gera resultado, você fica encantado por aquilo, né? Hoje, sem dúvidas, a rede social que eu mais consumo é o LinkedIn. Demorou para eu conseguir alcançar esse hábito, mas hoje é um hábito. Porque lá eu não fico só vendo, né? Por exemplo, agora o assunto do momento, você abre o Instagram, é só BBB, né? Lá você fica atualizado com os profissionais da sua área. Né? São assuntos que vai desenvolver a sua carreira. Então, é interessante você estar presente lá e usufruir da rede. Né? Tanto como consumindo essas informações, como também gerando conteúdo para a rede. Perfeito, a gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre carreira. Peço licença, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouco. E aproveitando também a oportunidade para você que está assistindo e quer fazer uma pergunta para a Thaís, quer saber um pouquinho mais sobre carreira, sobre recolocação, a gente está ao vivo tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode mandar a sua dúvida por lá. E olha só, uma empresa jacariense fabrica guinchos para locomoção de pessoas com baixa ou nenhuma mobilidade, promovendo assim melhor qualidade de vida para pacientes e cuidadores. Confira os detalhes na reportagem. Você certamente sabe o que é um guincho, não é mesmo? Mas guincho humano, você já ouviu falar? Eu estou aqui com o Roberto do meu lado e ele é o idealizador desse tipo de equipamento. A fábrica dele fica aqui em Jacareí e a gente vai conhecer mais sobre isso agora. Bora lá? Bora, vamos conhecer. A ideia surgiu numa viagem que eu fiz para Dracena, num amigo lá de Dracena, em que tinha um avô que estava acamado. E a gente foi ajudar esse avô dela que estava acamado. E era muito pesado tirar da cama, e quem cuidava era a avó dela. E aí eu falei assim, não é possível que não exista um aparelho que ajude isso daí. E aí, na época, a gente começou a pesquisar
E aí foi onde eu fiz um aparelho, porque os aparelhos que existiam na época, só de 2 empresas, né, que tinha aqui no Brasil, eram muito caros. Eram cerca de R$8.000 há 8 anos atrás. E aí eu fiz um aparelho hidráulico de um baixo custo, né? Tudo isso aconteceu há 8 anos. Com a publicação nas redes, choveram pedidos para a compra da engenhoca criada pelo Roberto. As pessoas começaram a ligar. Você não faz um aparelho? Eu estava cursando veterinária no último ano e eu até então, no começo, comecei a dizer não, eu não faço esse aparelho, não faço. Passei o projeto para outras pessoas, para outros serralheiros, para ver se queriam fazer, ninguém quis pegar. E aí um cliente chegou e mandou o dinheiro para mim e falou assim, olha, tá o dinheiro aí e faz um aparelho para mim. E a demanda aumentou. Com tantos pedidos, não teve como Roberto fechar os olhos para essa oportunidade que se abria, unindo negócios com a chance de ajudar pacientes acamados. Quantos guinchos vocês produzem por mês, dá para ter uma ideia? E onde que vocês entregam? A gente produz o guincho, basicamente uns 500 guinchos por ano. A gente entrega para o Brasil inteiro, já mandamos para fora do Brasil, para Argentina, Chile, foi um para a França, um para a Itália e 2 para Portugal. E o guincho é hidráulico, ou seja, não depende de energia, é fácil de transportar e de manusear. Vai acompanhado de um cesto, que é feito desse tecido azul, bem reforçado para transportar o paciente, que pode pesar até 150 quilos. Nós fomos até a casa da dona Edna e do Orlandinho para ver na prática como o guincho funciona. Dona Edna, como que é para a senhora o dia a dia usando o guindaste? Muito fácil, porque sem ele é difícil para estar locomovendo o Orlandinho, que ele é muito pesado. Então, com o guincho, tanto uma pessoa pode colocar e a outra tirar, e não tem problema nenhum. Sem o guincho não teria condição nenhuma, porque ele é muito pesado, tanto para tirar da cama como para pôr na cama. E se precisar sair de carro, o guincho vem até aqui também, a gente põe no carro. Roberto, como é que você se sente podendo ajudar essas pessoas? É muito gratificante. Essa parte de ajudar é o que mais motiva estar trabalhando com isso daqui, porque tem muitas pessoas que precisam desse aparelho. Hoje no Brasil são, segundo o IBGE, 5 milhões de pessoas acamadas. É muita gente acamada, mas infelizmente ainda as pessoas acabam não conhecendo que existe um aparelho desse e acabam sofrendo na casa, na cama, né? Como seria a sua vida sem o guincho? Muito difícil. Meu filho ficaria na cama dependendo do bombeiro, porque não tem quem carregue ele. Isso aí, parabéns pelo trabalho, importantíssimo para ajudar essas pessoas com baixa mobilidade aqui. E a gente volta a conversar agora com Thaís Marpa, que é consultora de carreiras. Hoje a gente está comentando um pouquinho sobre essa recolocação no mercado e tudo mais. Então, se você tem dúvida e quer mandar para a gente, é só mandar por YouTube e Facebook, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Thaís, a gente falou um pouco sobre esse mercado de trabalho aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre recolocação de carreira agora, né? O que leva uma pessoa a mudar de carreira? Está estável no trabalho, quer mudar, o que leva essa pessoa? Então, a gente estava conversando agora há pouco, né? Saiu um dado, o ano passado, pela Acato, que 55% das pessoas que buscaram emprego em 2023 eram pessoas que estavam trabalhando. Uhum. Então, o que quer dizer? Não, a recolocação profissional, ela pode ser uma mudança de emprego. Né? Às vezes, é a questão que a gente está em ascensão. Quando a gente fala de carreira hoje, a gente fala de protagonismo. Né? Uhum. Então, assim, antigamente, os profissionais, eles culpavam muito a questão da liderança, a questão do chefe, a questão da empresa, de benefícios e tal. E hoje em dia, o profissional, ele está assumindo,
né, a própria carreira como a sua grande empresa. Então, eu acredito, Eduardo, que essa consciência de tá ruim onde eu trabalho, não estou gostando, não estou curtindo mais, então é eu que mudo, eu que vou para outra empresa. Então, é isso que anda acontecendo muito, né? Hoje, o público que eu atendo é um público que está infeliz profissionalmente e que deseja mudar de carreira. Então, eu acho muito bacana essa questão dessa consciência, ainda mais a região que nós estamos, que tem muitas oportunidades, né? Que é só uma questão de mudar as estratégias. As estratégias de recolocação hoje são diferentes. Né? Não é simplesmente panfletar currículo, sair com o currículo embaixo do braço, como era antigamente, panfletar currículo. Nem ficar encaminhando para um monte de e-mail. Não, precisa criar as estratégias, como a gente falou no comecinho, sobre LinkedIn, sobre as questões de posicionamento. E sobre essas pessoas que querem mudar de carreira ou querem trocar de emprego, assim, quais são os maiores desafios que essas pessoas encontram na hora de trocar, né? Tem muita barreira, tem muita resistência? Eu acredito que o profissional ele precisa focar nas soft skills, que as competências comportamentais, né? Ele precisa focar nele, nos resultados dele, né? Se ele ficar preso, culpando a empresa ou o que aconteceu, ele não vai conseguir evoluir. Então, assim, as barreiras são mais questões de autorresponsabilidade mesmo. Conseguir enxergar, e às vezes é muito preocupante isso, Eduardo, porque tem profissionais que, porque teve uma experiência frustrante em alguma empresa, quer mudar de área, né? Fica com raiva, eu não quero mais trabalhar com isso, não aguento mais. E assim, carreira, a gente precisa ter consciência do eu, do auto, né? Do autoconhecimento. Então, assim, olhar para dentro e saber, tudo é maturidade, né? A gente precisa desenvolver aí um nível de consciência, tanto pessoal como profissional, para entender, será que não faz mais sentido? É por conta de pessoas ou é por conta de uma estrutura, ou você que não curte mais, né? Não tem um certo ou errado, vai depender da pessoa. Então, assim, a primeira coisa é ter essa consciência do autoconhecimento. Porque problema, todo serviço vai ter, né? Todo trabalho vai ter. Só que se você trabalha com algo que você acredita, que você contribui para as pessoas de alguma maneira, você tende a superar essas necessidades, né? E às vezes tem até aquilo da pessoa sonhar a vida inteira com uma área, com uma carreira, e por alguma experiência ruim ou algo do tipo já se frustra e quer trocar 100%. Não é assim que funciona, né, no caso. Exatamente. Eu tô com um caso atualmente de uma profissional muito querida, que ela passou uma situação de assédio na empresa que ela trabalha, e ela pegou uma raiva, assim, uma coisa incontrolável da área que ela trabalha. Mas, assim, eu tô tentando fazer esse trabalho com ela, desassociar o que aconteceu com a área, né? E as áreas, hoje em dia, Eduardo, a gente fala de trabalhabilidade. O que é isso? Às vezes, você é da área da comunicação, por exemplo, está trabalhando com jornalismo. Mas quantas ramificações a área da comunicação existe? Então, isso é trabalhabilidade. É o poder de você gerar renda através da sua área de atuação. Então, por exemplo, a minha área macro é recursos humanos, mas eu não trabalho dentro de uma indústria fazendo folha de pagamento, nem recrutamento e seleção, por exemplo. Eu trabalho com um profissional. Então, eu trabalho com palestra, dou aula de RH. Então, isso é a minha trabalhabilidade dentro da minha área de atuação. Então, minha dica para as pessoas os profissionais que estão infelizes, não sai mudando de área, né, radicalmente. Tenta trabalhar ali dentro da trabalhabilidade da sua área de atuação algum nicho diferente, né? Porque às vezes não precisa ser algo assim grandioso. Às vezes é só algum ajuste que você precisa fazer. Sim, e às vezes essa pessoa que tem esse interesse de mudar de área, né? Mas eu acredito que tem muita gente que tem um receio de estar trocando, até por uma questão financeira, né? De já estar estável em algum emprego, em algum lugar. O que a pessoa pode fazer para superar esse receio, assim, nesse momento como você falou, 55% das pessoas que buscam emprego já estão trabalhando. Então, o que a pessoa pode fazer para superar esse receio na hora de trocar de emprego, assim? Essa parte financeira não tem como não falar, né? A pessoa precisa sim ter uma reserva de emergência, porque a partir do momento que você faz uma transição de carreira, você muda de área, você passa a ser um profissional júnior da área escolhida, né? Então, você tinha toda uma bagagem e você está trocando de área. Lógico que as questões comportamentais, as soft skills, acompanham você independente da área de atuação que você estiver. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, se você tem
liderança, isso vai acompanhar você independente da área de atuação. Mas, para fazer uma transição de carreira, o pilar financeiro, ele é importantíssimo. Então, assim, cada caso é um caso, precisa fazer um estudo, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha transição de carreira da indústria para o empreendedorismo, eu tinha ali uma segurança de 1 ano. Para o meu negócio vingar, né, eu tinha uma reserva de 1 ano. Se dentro... as pessoas que vão empreender, principalmente, precisa ter essa consciência, né? Dados do Sebrae diz que uma empresa para dar certo é depois do 2º ano. Então, quer dizer, durante 2 anos você precisa ter ali uma reserva, né? No meu caso, eu fui um pouquinho ousada porque eu só tinha 1 ano, né? Mas como eu fiz você também pode fazer uma transição parcial, né? Durante quando eu trabalhava na indústria, eu já empreendia como consultora de carreira. Então, eu fiquei 2 anos nessa pegada, trabalhando CLT e empreendendo para depois migrar. Então, o meu negócio já estava rodando de uma certa maneira. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre planejamento de carreira, eu peço licença. E olha só, a Prefeitura de Jacareí publicou nesta segunda-feira o decreto que declara o município em estado de emergência e alerta epidemiológico em função do aumento significativo nos casos de dengue nos últimos dias. Na prática, o decreto permite ao poder público adotar todas as medidas administrativas para conter o avanço da doença, como a contratação de serviços e aquisição de materiais. Além disso, a Secretaria de Saúde fica autorizada a combater os focos de proliferação do mosquito, solicitando o apoio de todos os órgãos da administração municipal. Você confere outras informações sobre o plano de ação no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E o Janeiro Roxo é uma iniciativa dedicada à conscientização e ao combate à hanseníase. Ele é marcado por campanhas de educação e sensibilização sobre a doença, visando desmistificar estigmas, promover o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O Janeiro Roxo é uma iniciativa dedicada à conscientização e ao combate à hanseníase. A lepra, como a doença também é conhecida, é uma das enfermidades mais antigas relatadas pela humanidade. Muitos acreditam que ela está presente apenas nas páginas da história, mas a realidade é que ela ainda afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por uma micobactéria, denominada Mycobacterium lepre. É uma doença que afeta principalmente a pele e os nervos. O Brasil é o 2º país com maior número de casos da doença, perdendo apenas para a Índia. Ela possui as formas contagiosas. As formas contagiosas são chamadas de multibacilares. A transmissão ocorre principalmente pelo ar, através de gotículas e secreções das regiões nasofaríngeas de pacientes sem tratamento. É necessário um contato próximo e prolongado com o doente. Tocar o paciente não transmite a doença. Ainda segundo a médica, 90% da população apresenta uma imunidade natural contra a doença. Ela ainda reforça a importância de buscar um diagnóstico precoce assim que surgem os primeiros sinais. Os sinais e sintomas eles vão variar conforme a imunidade do paciente e o tempo de evolução da doença. Geralmente, os pacientes apresentam manchas claras ou avermelhadas e até acastanhadas. Essas manchas podem ser únicas ou múltiplas, localizadas em qualquer parte do corpo. É importante ressaltar que essas manchas elas possuem uma diminuição ou perda total da sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e ao toque. Alguns pacientes também podem ter placas avermelhadas difusas pelo corpo e até áreas com diminuição dos pelos e da dor. Nos casos mais avançados, pode ter dormência, fraqueza muscular e até mesmo deformidades das mãos e pés. Por isso é importante, sempre que o paciente apresentar um desses sintomas, buscar o seu médico, o seu dermatologista, para sempre estar fazendo um diagnóstico mais precoce da doença. E como Jacareí lida com a hanseníase? Será que o município está pronto para atender as pessoas acometidas por essa doença? Sim, Jacareí sempre esteve preparado para combater a hanseníase. Hoje o que nós temos, toda a parte descentralizada do cuidado e diagnóstico precoce da hanseníase partindo das unidades básicas de saúde, e hoje tem
todo um cuidado ofertado pelo SUS gratuitamente, né, com diagnóstico precoce, que parte lá da unidade básica de saúde, o postinho de referência da população. Caso uma suspeita da hanseníase ou até mesmo um diagnóstico já efetuado, esse paciente venha a ser tratado junto num equipamento que a gente tem, que é a Casa do Abraço, né, que é um equipamento em resposta às doenças infecto-contagiosas também, e ali tem incluído o programa de hanseníase. Segundo dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, Jacareí registrou 2 casos de hanseníase em 2023, um caso a mais se comparado a 2022. Tanto o diagnóstico da doença quanto o seu tratamento são disponibilizados de forma gratuita pelo SUS. A gente tem um médico infectologista, médico dermatologista, que faz todo o acompanhamento dessa pessoa, inclusive com um tratamento, né, que é simples, vamos dizer assim, gratuito e que, se feito corretamente, leva à cura da pessoa. O tratamento imediato é crucial para interromper a transmissão da doença e prevenir incapacidades. E assim como a Covid, a hanseníase agora conta com um teste rápido para o seu diagnóstico. A novidade está no diagnóstico. Hoje a gente tem disponível na rede o teste rápido para hanseníase, disponibilizado pelo Estado, que começou a ser ofertado desde o ano passado. E hoje a gente tem na Casa do Abraço esse teste disponível para a pessoa. Para desmistificar a hanseníase, a educação e a conscientização são fundamentais. Além, claro, de seguir corretamente o tratamento para obter a cura. A duração do tratamento vai depender da forma clínica que o paciente apresenta, tá? Variando entre 6 a 12 meses. É importante falar que após o início do tratamento não há mais um risco de transmissão e o paciente pode conviver normalmente com seus familiares e na sociedade. A gente precisa cada vez mais focar como meta no diagnóstico precoce, né, muito importante, para um tratamento também precoce e levar a cura dessas pessoas para diminuir principalmente a transmissão e monitorar principalmente seus comunicantes. Isso é muito importante para que a gente tenha essa doença realmente erradicada. Aqueles que estiverem com suspeita de hanseníase devem comparecer à UBS mais próxima do seu bairro. O diagnóstico precoce é o primeiro passo para a cura. É isso aí, muito importante a conscientização. Parabéns a todo mundo envolvido nesse trabalho. E a gente volta a conversar agora com Thaís Mapa, que é consultora de carreiras. Thaís, a gente estava falando um pouco sobre recolocação de mercado, um pouco sobre o trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco sobre planejamento de carreira, né? O que é importante para quem está começando, ou enfim, a quem já está nesse mercado, o que é importante que a pessoa tenha para ter um plano de carreira bem definido, assim? Eduardo, plano de carreira, ele é muito importante ser falado, né? Uhum. Porque a carreira, se a gente deixar, a gente fica igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E a vida leva, né? Surge uma oportunidade dali, surge uma oportunidade daqui, mas às vezes não é o que realmente você deseja. Você vai porque não pode ficar sem trabalhar, porque de fato é isso, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa gerar renda. Mas assim, falando de plano de carreira, a gente precisa ter consciência da onde queremos chegar. Né? Então, o ponto é esse, saber onde você quer chegar. E, assim, conseguir ter uma visualização do futuro, isso é muito importante. Eu gosto muito do modelo de plano de carreira, que a gente visualiza, por exemplo, você começa do futuro para o presente. Então, você se imagina daqui uns 10 anos, aonde eu quero estar daqui 10 anos. Trabalhando aonde, fazendo o quê, com que pessoas. E aí, você, né, daqui 10 anos seria 2034. Então, dá tempo, se precisar, de fazer uma graduação, de fazer uma especialização, mestrado, enfim. E aí você vem criando estratégias até para o dia de hoje. Isso dá muito certo, porque quando você está hoje, né, dia 30 de janeiro de 2024, pensando daqui 10 anos, isso você fica assim, gera uma procrastinação no sentido assim, nossa, daqui 10 anos. Tem tempo ainda pra caramba, até chegar, depois né? eu faço. Uhum. Esse livro, nossa, vou ter tanto tempo, depois eu leio, esse artigo, né? Uhum. Agora, quando você vai primeiro para o futuro, se imagina, sonha. O importante é sonhar também, né? Eu vejo que tem muitos profissionais
que são tão, assim, desmotivados, tão assim, a pessoa tem 40 anos e está esperando aposentadoria, né? Deixa eu te falar que vai demorar muito, porque, né, atual cenário. Então, assim, é melhor, eu falo muito uma frase, a gente precisa ser feliz profissionalmente, porque quando a gente é feliz profissionalmente, a gente consegue usar, de fato, o nosso talento e contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, um bom profissional, ele não é bom só para ele, né? Ele vai gerar um bem para a sociedade. Quem não quer passar no médico e ser atendido por um bom médico? Levar o carro no mecânico e ter um bom mecânico. Então, o mercado de trabalho precisa de gente boa. E gente boa faz a diferença no mercado, porque tá cheio de profissional mediano, profissional meia boca. Então, assim, plano de carreira tem a ver com prospecção de futuro, com sonhar, né? E daí vim criando as estratégias, porque 10 anos, para quem você é jovem, né? O pessoal que é jovem aí acha que é muito tempo, mas na verdade 10 anos passa num piscar de olhos. Se você não tomar as rédeas da própria carreira, vai passar e você vai continuar exatamente do jeito que você está. E por falar nessa questão dos 10 anos, o que uma pessoa pode fazer durante esse tempo para se preparar e ter um destaque dentro desse mercado de trabalho, né? O que a pessoa pode ter para trabalhar esse diferencial? Sim. Então, eu como consultora de carreira e educadora, né? Eu sou professora, eu sou totalmente a favor do desenvolvimento contínuo. Então, assim, não é porque eu tenho uma graduação, porque eu tenho uma especialização que eu parei. O mercado, ele tá muito rápido, ele tá em constante mudanças, né? Pesquisa diz que a pandemia acelerou cerca de 10 anos, então isso é muita coisa. A tecnologia, ela tá muito avançada, porém as pessoas para trabalharem nessa tecnologia nem tanto. Então, assim, independente da área de atuação, a gente precisa se atentar a essas questões de inteligência artificial, a questão da robotização, né? Como caminha a área de atuação, por exemplo, minha área é RH. Como que o RH está atuando diversas dessas frentes? A sua área é comunicação. Como a comunicação está atuando? Então, assim, o profissional de hoje, eu não gosto nem de falar esse termo profissional do futuro, eu falo profissional de hoje, porque isso já está acontecendo, é fato, precisa estar em constante aprendizado. Né? Então, às vezes eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, mas essa questão de trabalhar e estudar é difícil. Eu falo, gente, bem-vindo à vida adulta e às novas necessidades, porque quem não estuda fica para trás, está mudando demais. Isso aí, tem bastante coisa mudando. A gente tem um intervalo agora, na volta a gente fala um pouquinho mais sobre currículo, sobre essa parte da carreira também. Combinado. Peço licença. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o projeto Agita Férias na Praia. A gente volta daqui a pouco. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74.
Estamos de volta e a gente começa falando sobre a campanha de mobilidade urbana. A CCR Rio SP realiza hoje aqui na cidade 2 ações educativas tendo como foco os pedestres e os ciclistas do município. Na atividade, que tem o apoio da Prefeitura Municipal, os participantes receberão itens de segurança para as bicicletas, como antena corta-linha e fita refletiva. As ações serão realizadas na região central de Jacareí, sendo que as abordagens para pedestres acontecem na Praça Conde Frontin, das 9 às 10h30, e para ciclistas no Pátio dos Trilhos, das 3 às 4h30. Então, é uma oportunidade legal para vocês passarem por lá. E a gente volta a conversar agora com a Thaís Marpa, que é consultora de carreiras. Para a gente entrar no nosso tópico aqui, a gente tem uma pergunta da Larissa Silva, que nos enviou pelo YouTube, mandando um bom dia, e queria saber como pode adaptar o currículo para aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista. Larissa, se você aprender isso, você assim vai ser chamada para várias entrevistas, né? Então, pessoal, presta atenção aí. O que acontece? A descrição da vaga, né? Quando a gente vai se candidatar para alguma vaga, ali é uma mina de ouro. Porque é ali que são as palavras-chave, os requisitos que o recrutador está em busca. Então, às vezes, Eduardo, tem que tomar muito cuidado, que as palavras são sinônimo. Né? Então, às vezes, por exemplo, que eu sou uma profissional comunicativa, um exemplo, mas na vaga está escrito que é dinâmica. Né? Então, é a inteligência artificial que muitas das vezes seleciona esse currículo. Então, precisa ser exatamente a mesma palavra que está na descrição de vaga. Qual que é o problema? Porque vai te dar um certo trabalho, porque o que é o ideal? A cada vaga que você se candidata, você adaptar o seu currículo. Então, você pode sim ter um currículo ali, eu brinco que é currículo modelo. Esse currículo, ele tá pronto, porém eu adapto esse currículo a cada vaga que eu vou encaminhar. Então, a dica de ouro aí para o currículo ser selecionado é o currículo estar aderente à descrição da vaga. Thaís, eu não tenho todos os requisitos. Não tem problema, coloca o que você tem. Não é para mentir, porque não adianta também. Aí vai para entrevista. Quando chegar na entrevista, não vai ter o que fazer, né? Mas assim, coloca o que você tem. Vagas que você tem 60% de aderência, já vale a pena se candidatar. Porque às vezes não vai ter outro profissional que tem tanta aderência como você, ou também a questão comportamental. Hoje em dia, o currículo é mais as competências técnicas. A gente também coloca um pouquinho de comportamental, é legal colocar. É legal colocar no currículo os nossos resultados profissionais. Então, por exemplo, algum projeto que você participou que foi sucesso, alguma campanha, alguma ideia que você teve fruto do seu trabalho. É legal colocar resultado no currículo também. Mas se atentar às palavras-chave assim, a dica mais importante do currículo. O currículo não precisa ter um layout lindo, maravilhoso. O currículo precisa ser prático, objetivo, com as informações nos lugares corretos. Né? E até perguntar sobre isso, né? Sobre como que tem que ser essa disposição do currículo, se tem alguma fórmula para ser seguida, se tem algum padrão que os recrutadores eles fazem essa seleção, como é que funciona essa parte do currículo? Então, o currículo precisa ser simples, objetivo, pode ser no Word mesmo, não precisa ter foto, não precisa nada disso. Se a pessoa quiser aprofundar sobre o seu perfil, ele vai no LinkedIn. Então, uma dica legal também é deixar o link do seu LinkedIn no currículo, tá? Porque aí o recrutador aprofunda no seu LinkedIn. Tá vendo que as duas coisas precisam se casar, né? Currículo e LinkedIn. Né? E aí, Eduardo, quem quiser entrar nas minhas redes sociais, thaismarpa.carreira, tem modelinho lá de currículo para seguir. Pode pegar o modelo e mudar o currículo. Perfeito. E a gente tem muita vaga hoje, a gente vê nesses sites de carreira, né, que para você se aplicar para as vagas, que as empresas estão lá, né? O que a pessoa pode ter de diferencial em sites como esse, que muita gente se candidata, né, para essas vagas de empresas grandes, assim, renomadas? O que a pessoa pode ter de diferente para chamar a atenção da empresa ali naquele momento? Também se atentar à descrição da vaga. Então, a cada vaga que você for se candidatar, mesmo que seja no site, você precisa adaptar o seu currículo, tá? E também colocar a questão de resultados, questões de comportamental, né, das soft skills. Então, assim, dá trabalho. Eu falo o seguinte, principalmente para a galerinha que está precisando se recolocar, né? Os profissionais que estão disponíveis no mercado. Eu não gosto dessa palavra desempregado, acho pesado. Você está disponível no mercado para uma oportunidade melhor, né? Então, assim, você
quando você trabalha para uma empresa, você normalmente se dedica 8 horas, né, diárias para essa empresa. Quando você busca a sua recolocação profissional, você precisa se dedicar para a sua empresa, que é a sua carreira. Então, assim, não é fácil. A cada vaga que você for se candidatar, se você se candidatar de maneira assertiva, né, olhando a descrição da vaga, respeitando as palavras-chave, mudando, vai dar um baita trabalhão. Então, assim, se dedique para a sua carreira, né? Não tem fórmulas milagrosas. Você precisa se dedicar a arrumar seu currículo, dedicar o seu LinkedIn, dedicar as vagas, a questão de posicionamento, investir no seu network. Então, tudo isso vai contribuir para você chegar no seu resultado mais rápido. E você fala um pouco sobre esse reposicionamento. A gente até tinha comentado de você sair dessa área da empresa e começar a empreender também, né? Que dica que você pode dar para quem tem essa vontade de ser empreendedor, de estar nessa área? O que a pessoa tem que começar a fazer para dar esses primeiros passos para ir para o empreendedorismo, assim? Eduardo, eu acho que antes de começar a fazer, você precisa ver se o empreendedorismo é para você, né? Descobrir quais são os seus motivadores de carreira. O que é isso? Para mim, trabalhar, o que é fundamental, o que é inegociável. Por exemplo, para quem é empreendedor, os motivadores de carreira como autonomia, liberdade, dinamismo, resultado, são coisas importantes, né? Para mim, Thaís, ficar numa empresa, ela pode até me dar segurança, mas segurança não é algo que me motiva. O que me motiva é a questão de autonomia, liberdade, flexibilidade, adaptabilidade. Então, assim, o meu perfil, antes é entender o seu perfil comportamental, o seu perfil como profissional. O meu perfil, uma das opções é empreendedorismo, mas tem perfil que não é perfil para empreendedorismo. Talvez, por exemplo, pessoas que gostam muito de estabilidade, de segurança, né, que são perfis mais voltados, por exemplo, para carreiras públicas. Então, você precisa, se essa pessoa for empreender, ela vai sofrer muito, porque vai chegar dia 15, dia 30 lá, nada vai mudar. Se você, né, não vai vir o salário, você precisa conquistar. Porque eu acho que esse tema é bem legal ser abordado, Eduardo, porque o pessoal romantiza muito sobre o empreendedorismo. Mas, assim, você precisa primeiro se autoconhecer, saber se o empreendedorismo faz sentido para você. Eu sou totalmente a favor do empreendedorismo, mas eu não romantizo o empreendedorismo. Por quê? É muito sério isso. Se você não estiver no seu momento, você pode acabar com toda a sua reserva, você pode adquirir dívidas, né? Você coloca outras pessoas junto com você nessa. Então, assim, antes de tudo é saber se você tem perfil para empreender. E se você falar, não, é isso mesmo, eu topo o desafio, eu quero mudança, eu sou uma pessoa ousada, aí é procurar o nosso melhor amigo enquanto empreendedor, é o Sebrae. Inclusive, eu também presto serviço para o Sebrae. Sebrae, assim, é o melhor amigo do empreendedor, porque lá você vai encontrar cursos para te capacitar. Porque quando você é empreendedor, por exemplo, eu sou empreendedora, eu sou especialista em carreira, mas para empreender eu preciso ser boa na área comercial, eu preciso ter um contrato, né? Preciso ter uma base ali jurídica. Então, o empreendedorismo ele gera todas as competências que uma empresa precisa. Então, precisa de ajuda. O empreendedorismo ele tem de ser muito solo, né? Porque é o empreendedorismo, principalmente quando a pessoa é MEI. Mas ela precisa, sim, aceitar ajuda, ter uma rede de apoio, porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Perfeito. Bastante coisa para fazer, bastante desafio, né? Sim! Thaís, eu peço licença, daqui a pouquinho a gente volta para os recados finais. Tá bom. E olha só, o projeto Eficiência Solidária da EDP, distribuidora de energia do Vale do Paraíba, está de volta em Jacareí. O atendimento acontece para a substituição de lâmpadas de maior consumo por LED. Ao todo, serão 3.000 lâmpadas disponibilizadas para os moradores realizarem a troca em suas residências. Cada cliente residencial da EDP terá direito a trocar até 6 lâmpadas antigas entre os tipos incandescente, fluorescente, compacta ou halógena. A tenda itinerante da EDP, do projeto da EDP fica instalada até o dia 9 de fevereiro na Praça do Rosário, região central da cidade. Mudando um pouco de assunto, os alunos da Rede Municipal de Ensino tiveram a oportunidade de passar um dia especial em Caraguatatuba. Com direito a muita diversão, inúmeras crianças conheceram o mar pela primeira vez. Confira os detalhes na reportagem.
Enquanto as férias da rede municipal não chegam ao fim, as crianças ainda encontraram tempo para se divertir e explorar novos destinos. Caraguatatuba, cidade litorânea, foi o local escolhido para essa aventura. E mesmo com o tempo fechado, as crianças puderam aproveitar um dia na praia. O Agita Férias proporcionou uma experiência incrível que com certeza ficará guardada em suas memórias. Espero que seja um dia muito legal, aproveitar aqui com meus amigos e jogar bola, né? Durante 10 dias cheios de energia e diversão, aproximadamente 330 crianças das escolinhas da Secretaria de Esportes e Recreação, juntamente com entidades sociais, participaram do programa Agita Férias na Praia. E para participar desse momento, é preciso se dedicar. Os professores é que escolhem, né, devido à aplicação deles nos jogos, devido à frequência deles nos treinamentos, né, e o comportamento também, né, alguns professores também, devido às notas escolares. Cada professor faz o seu critério para trazer os alunos para cá. E antes de partir para a praia e aproveitar todo o mar e a areia, uma preparação cuidadosa foi feita. As crianças receberam coletes de identificação, protetor solar e repelente, além de algumas informações importantes. Não podemos esquecer que nós tomamos todos os cuidados. As crianças estavam, sim, chovendo, participando e brincando, mas sem raio, sem trovão, sem nada que pudesse trazer algum risco para essas crianças. Então, tomamos todos os cuidados. Mesmo com o tempo nublado, a galera não se intimidou com a água fria e correu para curtir ao máximo a combinação de praia, mar e a companhia dos amigos. Aproveitando muito, tá sendo muito legal, né? Passar o dia com os meus amigos. Mesmo com a chuva assim, a gente tá conseguindo aproveitar muito. Tempo chuvoso, nadou, pegamos onda, jogamos futebol. Foi da hora demais, A experiência é muito da hora. O desafio já começou desde manhã, quando a gente acordou e viu essa chuva. Porém, nós sabíamos que essas crianças tinham que vir para Caraguá e passar o dia como todas as outras crianças que participaram do projeto neste ano, da mesma maneira, brincando de futebol, vôlei, stand-up, nadando, entre outras brincadeiras que todos participaram. Então, para nós, foi um desafio sim, e para elas também, mas no final deu tudo certo. Enquanto as crianças estavam na praia, elas aproveitaram. Teve muita diversão com partidas animadas de futebol e brincadeiras na água. E mesmo aquelas que retornaram do mar mais cedo, aproveitaram o tempo para se divertir com jogos e fazer novas amizades. Tomei banho e depois fiquei jogando dama. Joguei dama e fiz novas amizades. E como foi? Foi muito da hora. Após um dia repleto de diversão e um almoço completo, as crianças se prepararam para voltar para casa, encerrando assim a viagem. E já no segundo dia, o tempo deu uma trégua. Já no segundo dia, o sol decidiu aparecer. Mesmo um pouco tímido, ele já foi suficiente para fazer com que as crianças aproveitassem o dia especial. O passeio contou com atividades como futebol, vôlei de praia e com a atração mais esperada, o stand-up. Uma nova atividade estava prestes a começar: o stand-up, uma modalidade cada vez mais popular, que proporcionou momentos de aventura para os pequenos. Muito da hora, ficar remando ali, ficar pulando do stand-up é da hora. É divertido. Foi da hora demais, né? Porque você tá ali andando, nadando ali, secar, e é da hora. O dia na praia não apenas proporcionou boas lembranças para as crianças, mas também marcou os professores. Hoje eu escutei um menininho, a primeira coisa que ele disse, ele entrou no mar, ele virou: tia, muito obrigado por esse dia. Esse dia nem tinha começado ainda, ele já estava agradecendo. Então eu espero que no final ele assim, tenha curtido muito, brincado muito. Isso assim me emocionou demais. Esse primeiro contato que ele teve, ele já agradeceu. Então é uma coisa que emociona muita gente. Por falar em experiência única, a Maria Eduarda veio a primeira vez à praia. Eu gostei de brincar na água, de brincar de areia. E tá sendo do jeito que você achava que era assim, ou tá sendo melhor do que você esperava? Tá sendo melhor do que eu esperava. Uma oportunidade marcante com uma experiência que ela vai levar para casa.
o aprendizado diário com essas crianças. Muitas das coisas elas nos ensinam e não nós ensinamos elas. Nós estamos aqui para cuidar, para passar para ela atividades e um dia agradável, um dia tranquilo, um dia feliz. Mas elas ensinam muito a gente. Nós saímos do projeto de Férias na Praia pessoas melhores do que chegamos aqui, Eduardo. Parabéns a todos os envolvidos. Muito legal a gente estar lá de perto, vendo as crianças, tendo esse dia especial, muito importante para elas. Parabéns de novo a todos que fizeram parte desse dia. A gente volta a conversar agora com a Thaís Marpa, que é consultora de carreiras. Thaís, nosso papo está chegando ao final, nosso bate-papo, né? Eu queria deixar esse espaço para você deixar um recado final, né? O que você acha pertinente para falar ainda, falar um pouco do seu trabalho também. Muito obrigada pela oportunidade. Então, uma mensagem que eu procuro sempre deixar nos lugares onde eu passo é que o mundo ele precisa de profissionais bons. Eu falo até que precisa de profissionais extraordinários, né, em todas as áreas de atuação. Quando a gente se encontra profissionalmente, que a gente encontra o que faz sentido para a nossa vida, a gente consegue transbordar, a gente não guarda só para nós. Então, assim, a gente precisa de muitos profissionais bons em todas as áreas de atuação, dentro da educação, dentro das organizações, né? Dentro das áreas de serviço, da saúde, né? Então, assim, não tem... eu não fujo dessas perguntas. Que profissão que dá dinheiro? A profissão que dá dinheiro, não é errado dar dinheiro, mas a profissão que vai dar dinheiro é a profissão que você se destaca, é a profissão que faz sentido para você, né? Então, assim... Eu acredito muito que todos nós temos talentos e, às vezes, é a nossa responsabilidade aprimorar esses talentos, né? Desenvolver. Então, a gente precisa se autodesenvolver para descobrir, para potencializar esses talentos. O serviço de consultoria de carreira é um serviço não só para linkar você para uma oportunidade, não é isso. É um trabalho de desenvolvimento profissional. Então, se você precisa de ajuda, se você não sabe por onde começar, acho que pelo nosso bate-papo deu para sentir que é muita coisa, né, que é muita informação. Você pode me procurar, estou à disposição, né? Minhas redes sociais é thaismarpa.carreira. E foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu gosto muito, sou apaixonada pela nossa cidade. Várias cidades aqui da região me chamam para trabalhos, mas quando o Jacareí me chama, eu fico muito feliz, porque é muito bom a gente poder contribuir, né, com a nossa gente, com o nosso pessoal. Então, coloco à disposição, moro em Jacareí, meu escritório é em Jacareí, e se alguém precisar de ajuda, quiser me chamar nas redes sociais, vai ser um prazer poder contribuir de alguma maneira. Perfeito, a gente agradece a sua participação, acho que foi um bate-papo que esclareceu bastante coisa, né? Tirou bastante dúvida, e a gente agradece a sua presença aqui e fica com as portas abertas para quando tiver a oportunidade de falar de novo sobre carreira, para voltar aqui também. Muito obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais!